Hoje eu vou falar sobre a justificação pela fé, assim como Abraão. No capítulo 4, Romanos, diz assim: portanto, que diremos ao nosso antepassado Abraão? Se de fato Abraão foi justificado pelas obras, ele tem do que se gloriar, mas não diante de Deus. O que diz as Escrituras? Abraão creu em Deus. E isso lhe foi o quê? Creditado como justiça. Ora, o salário do homem que trabalha não é considerado como favor, mas como dívida. Então, assim, se eu trabalho numa empresa, o meu patrão, ele me deve. É uma dívida, porque eu estou trabalhando para ele. Então, é considerado como favor, mas como dívida. Todavia, aquele que não trabalha, mas confia em Deus, que justifica o ímpio, sua fé lhe é creditada como justiça. Portanto, Abraão foi considerado que pai de multidões, pai de todos os que crê em Jesus. Não foi mediante a lei que Abraão e sua descendência receberam a promessa de que ele seria herdeiro do mundo, mas mediante a justiça que vem o quê? Da fé. Então não foi através da lei, das obras, não, foi porque ele creu. Então, portanto, a promessa vem pela fé para que seja de acordo com a graça e seja assim garantido toda a descendência de Abraão. Como está escrito, eu o constituí pai de muitas nações. Ele é nosso pai aos olhos de Deus. E quem creu? O Deus que dá vida aos mortos e chama à existência as coisas que não existem. Então, assim será a sua descendência, sem se enfraquecer na fé. Reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, pois já contava cerca de 100 anos de idade, e que também o ventre de Sara já estava sem vigor. Mesmo assim, não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. Mas também para nós, a quem Deus crederá justiça. Então, está falando sobre Abraão, sobre nós, que fomos justificados pela fé em Cristo. Então, vai falar sobre o quê? A promessa vem pela fé, para que seja de acordo com a graça. Abraão não duvidou, não foi incrédulo. O seu corpo já estava sem o quê? Vitalidade, sem vigor. Então não foi pelas obras, não foi por baixo da lei, não. Foi pela fé em Deus. Então, e fala aqui sobre duvidar. Gente, geralmente, quando recebe uma promessa de Deus, palavras de Deus, a gente fica alegre no momento, né? Saiu da porta da igreja para fora, já a dúvida entra no coração. Eu tenho um problema sério com isso, né? Confessando, porque a gente tem que dar testemunho daquilo que a gente também prega, porque a gente não é perfeito. Então, né, a gente tem que cuidar para não ser hipócrita. E fala sobre a incredulidade. Por mais que Abraão já estava velho, e Sara riu, e ela, até o anjo, né, pegou ela ali, falando que ela riu, e ela disse que não riu. Imagina essa cena. A gente geralmente deixa a incredulidade entrar no coração. Mas será que Deus vai fazer? Será que é isso mesmo? Será que não é coisa da minha cabeça?
Então a gente deixa a dúvida entrar no nosso coração. E ele é Olha, a incredulidade é uma coisa horrível. Para vencer a incredulidade é complicado, porque a gente deixa a dúvida, a mente dividida. Quando a gente não está muito, não vou dizer firmados, mas eu vou dizer, você está animado, você recebeu a palavra, mas acontece algumas situações ou alguma coisa que a dúvida entra no coração. Então, Abraão, ele não duvidou de Deus, em nenhum momento. Só que Sara, o que aconteceu? Ela deixou a dúvida entrar no coração, porque se ela não tivesse deixado a dúvida entrar no coração dela, ela não teria chamado Agar, certo? Agar foi o motivo ali da incredulidade de Sara, certo? Então, assim, muitas das vezes a incredulidade é um Deus no nosso coração, entendeu? E ela bate ali com a fé, elas se batem. Então, eu digo para vocês, para vencer a incredulidade, para guerrear, para não deixar dúvida entrar no nosso coração, muitas das vezes é difícil. Muitas das vezes é difícil. Então, assim, que possamos ter fé, pedir para Deus aumentar a nossa fé. Ele não fala assim, a palavra de Deus não fala sobre ter fé grande, não. Ele fala que se tu tiver uma fé, né, do tamanho do grão de mostarda, tu move a montanhas e tal, né? Então, quando Pedro estava andando sobre as águas, ele olhou para a circunstância, afundou. Aí Jesus fala para ele: homem de pequena fé, por que duvidaste? Também fala em outro momento, eu não lembro agora qual que é o versículo, qual é a passagem, que fala sobre sobre a mente dividida. Não pense você que duvidando vai ganhar alguma coisa do Senhor. Olha só. Porque a gente tem que orar já crendo que aconteceu. É uma coisa meio difícil, não é? Não sei se acontece só comigo. Tipo, você já orar crendo que já aconteceu. Não, a gente ora tentando acreditar que vai acontecer. Tá entendendo? A gente já não tem uma mentalidade e uma visão de fé, né? Porque a gente tem que aprender a viver pela fé. Mas no momento de uma caminhada com Cristo, a gente faz que nem Pedro, afunda. E para subir, olha, só Jesus na nossa vida. Né? Então, assim, se inscreva nesse canal, se esse assunto foi relevante para você. Temos que cuidar com a incredulidade, lembrar de Abraão, lembrar que a gente é justificado pela nossa fé, né? A lei foi deixada para que a gente tenha bom senso das coisas, né? São princípios a ser seguido, que a gente não vive debaixo da lei, mas a graça de Jesus. Graça e paz.